Oi, gente! Na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem da administração científica, contando um pouco sobre a obra de Taylor e como ele fez para arrumar o chão de fábrica. A abordagem básica da Escola da Administração Científica se baseia na ênfase colocada nas tarefas. E o nome, Administração Científica, é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração a fim de aumentar a eficiência industrial. Os principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração são a observação e a mensuração. A Escola da Administração Científica foi iniciada no começo do século passado pelo engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, considerado o fundador da moderna TGA. Taylor teve inúmeros seguidores, como Gantt, Gilbert, Emerson, Ford, Barth e outros, e provocou uma verdadeira revolução no pensamento administrativo e no mundo industrial de sua época. A preocupação original foi eliminar o fantasma do desperdício e das perdas sofridas pelas indústrias e elevar os níveis de produtividade por meio da aplicação de métodos e técnicas de engenharia industrial. Taylor foi o fundador da administração científica, e ele nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos. Veio de uma família de princípios rígidos e foi educado com forte mentalidade de disciplina, devoção ao trabalho e poupança. Ele iniciou sua carreira como operário na Mid Valley Steel, passando a capataz, contramestre, até chegar a engenheiro, quando se formou pelo Stevens Institute. Na época, vigorava o sistema de pagamento por peça ou por tarefa, onde os patrões eles procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, enquanto os operários reduziam o ritmo de produção para contrabalançar o pagamento por peça determinado pelos patrões. E isso que motivou e levou Taylor a estudar o problema de produção para tentar uma solução que atendesse tanto aos patrões quanto aos empregados. O primeiro período de Taylor corresponde à época da publicação de seu livro, Shop Management, em 1903. Esse livro falava sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio dos estudos de tempos e movimentos. Taylor começou por baixo, junto com os operários no nível de execução, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo seus movimentos e processos de trabalho para aperfeiçoá-los e racionalizá-los. Ele verificou que o operário médio e com o equipamento disponível produzia muito menos do que era potencialmente capaz. Foi aí que ele concluiu que se o operário mais produtivo percebe que obtém a mesma remuneração que o seu colega menos produtivo, acaba se acomodando, perdendo o interesse e não produzindo de acordo com sua capacidade. Daí a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produzir mais. Em essência, Taylor diz que 1. O objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. 2. Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisas e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações fabris. 3. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. 4. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. 5. A administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência desse ambiente psicológico. O segundo período de Taylor corresponde à publicação do seu livro The Principles of Scientific Management, quando concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral para tornar coerente a aplicação dos seus princípios na empresa como um todo. Foi a partir daí que ele desenvolveu seus estudos sobre a administração geral, a qual denominou administração científica, mas nunca deixou de lado sua preocupação quanto à tarefa do operário. Para Taylor, as indústrias da sua época padeciam de 3 males. 1. Vadiagem sistemática dos operários, que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal,
para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência. Há 3 causas determinantes da vadiagem no trabalho. Primeira, o engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca o desemprego. Segundo, o sistema defeituoso de administração que força os operários à ociosidade no trabalho, a fim de proteger seus interesses pessoais. E terceiro, onde os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais o operário desperdiça grande parte de seu esforço e tempo. Para sanar esses 3 males, Taylor idealizou o Scientific Management, difundido sob os nomes de administração científica, sistema de Taylor, gerência científica, organização científica no trabalho e organização racional do trabalho. Segundo Taylor, o Scientific Management é uma evolução e não uma teoria, tendo como ingrediente 75% de análise e 25% de bom senso. Para Taylor, a implantação da administração científica deve ser gradual e obedecer a um período de 4 a 5 anos para evitar alterações bruscas que causem descontentamento por parte dos empregados e prejuízo aos patrões. A administração científica é uma combinação de ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. Para Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência, a ciência da administração. Como pioneiro, o mérito de Taylor reside em sua contribuição para encarar sistematicamente o estudo da organização. E o fato de ter sido o primeiro a fazer uma análise completa do trabalho, incluindo tempos e movimentos, a estabelecer padrões de execução, treinar os operários, especializar o pessoal, inclusive o de direção, instalar uma sala de planejamento, em resumo, assumir uma atitude metódica ao analisar e organizar a unidade fundamental de trabalho, adotando esse critério até o topo da organização. Tudo isso eleva Taylor a uma altura não comum no campo da organização. Os elementos de aplicação da administração científica nos padrões de produção são padronização de máquinas e ferramentas, métodos e rotinas para execução de tarefas e prêmios de produção para incentivar a produtividade. Embora Taylor se preocupasse mais com a filosofia, com a essência da ideia que exige uma revolução mental tanto da parte da direção como da parte dos operários, a tendência de seus seguidores foi uma preocupação maior com as técnicas do que com a filosofia da administração científica. O principal objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. O princípio da máxima prosperidade para o patrão, acompanhada da máxima prosperidade para o empregado, deve ser os 2 fins principais da administração. Assim, deve haver uma identidade de interesse entre empregados e empregadores. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Forte abraço a todos e até a próxima.